William Afton, ao longo de quase toda a existência da franquia de Five Nights at Freddy's, tem tido uma importância indiscutível. Ele é o principal antagonista em quase todos os jogos, um vilão encantador devido à sua voz, design, história e busca injustificada pelos seus objetivos, matando crianças para consegui-las, demonstrando a maldade que esse personagem oculta à vista de todos. Não diria que ele é o melhor personagem escrito com a melhor narrativa do começo ao fim, já que essa saga possui um nível de narrativa muito profunda, mas definitivamente é um bom antagonista, divertido e sendo o foco principal de toda a história de FNAF. No entanto, como todo bom vilão, ele precisa ter algo que pelo menos faça frente a ele. Desde que sabemos que ele é o culpado pelos assassinatos das crianças, criador dos animatronics, sabemos que seria especialmente feito para matar crianças, ele se tornou o principal vilão de toda a franquia. Praticamente intocável, um vilão 100% intocável não tem graça. Seria ver a mesma coisa repetidamente e incansavelmente, sem ver algo que faça colocar interrogações na sua mente de vez em quando. Infelizmente, ou felizmente, no caso de William Afton, ele teve mais de uma ocasião em que alguém fez frente a ele, como vimos em Five Nights at Freddy's Crystal Location e Five Nights at Freddy's Aria Simulator. E é aí que surge o maior mistério de Security Breach que provavelmente foi resolvido. Lembrando que todos os créditos desse vídeo, seja o roteiro ou a ideia, vem do vídeo do Profa6. O link de todas as coisas que eu utilizei para fazer esse vídeo estão na descrição. No entanto, destes 3 casos, por alguma razão, o final de William Afton se sente muito pobre. Foi uma das lutas finais mais fracas e injustificáveis de toda a saga, ainda mais levando em consideração a final estupendo que ele teve em FNAF 6, sendo condenado a morrer nas chamas de um incêndio causado por seu antigo amigo, sendo condenado, entre muitas aspas, eternamente a ver os animatronics que ele criou e que condenou ao matar as crianças, apenas para ser derrotado no final por uma criança e seu pai robótico adotivo. Mas e se aquele William de Security Breach que vimos tão pobremente não fosse o William Afton? E é por isso que neste vídeo vamos falar sobre um assunto muito interessante que foi recentemente divulgado. Eu serei honesto, eu não conheço muito dos livros da história de FNAF, e para aqueles que me conhecem, eu não sou muito fã dos livros de FNAF. No entanto, desta vez eu vou utilizar esse recurso porque eles mudaram completamente toda a narrativa de FNAF. Mas assim, este provavelmente não é o final de William Afton, e esse daqui que apareceu em Security Breach também não é. Um menino chamado Gregory que entra num complexo de megapixels, ele descobre coisas estranhas estão acontecendo, como desaparecimento e assassinato de outras crianças e coisas sombrias. Ele se esconde dentro de um dos animatrônicos do grupo Fred, a que a segurança do complexo, Vanessa, está procurando por ele. Ele acusa de querer matá-lo, o que surpreende Fred, já que é um comportamento incomum. E aqui começa a nossa jornada. Gregory tem que sobreviver não apenas a Vanessa, que tenta matá-lo usando um traje de coelho que ela se autodenomina como Bunny, mas também tem que sobreviver aos outros animatrônicos, Chica, Roxanne e Monk, que agora também estão agindo de maneira suspeita, sendo muito violentos e procurando maneiras de matar essa pobre criança. E se eles são robôs sem programação? No entanto, eles não dão a entender que esses animatrônicos não apenas desviam após cada show, mas agem como pessoas, tendo um nível avançado de inteligência artificial, quase conscientes de si mesmo, tendo seus próprios quartos, interagindo entre si e obviamente fazendo suas próprias atividades, como por exemplo Roxanne, que está obcecada com sua aparência física e como cuida dela. E Monte tem que poucos amigos devido à sua personalidade questionável. O caso é que esses animatrônicos nunca tinham agido de forma violenta, portanto não tem justificativa para ser agressivo com as pessoas. Depois de descobrirmos que Vane e outros animatrônicos que foram destruídos por Gregory estavam sendo controlados por alguém familiar, William Afton. Isso não foi surpresa para os fãs, já que em jogos anteriores nos dá uma pista de que o William ainda estava vivo, mas o final de FNAF 6 nos fez entender que o William Afton, preso no traje que usou para matar as crianças, morreria incinerado junto com outros animatrônicos possuídos, para que as almas das crianças fossem libertadas e alcançassem a paz eterna. E a alma de William Afton sofreria essas consequências no próprio submundo. E não sou eu que digo isso, é o diálogo de FNAF 6. Isso ainda foi mais aprofundado na última Crystal Night, outro jogo que parece ser um enorme crossover entre personagens de FNAF em um só lugar, mas que indiretamente nos queria dizer algo. William Afton será o protagonista desse jogo, tendo que sofrer mais uma vez ao enfrentar os animatrônicos que ele criou, os quais ele colocou almas e até mesmo sua própria filha. Isso é uma carga psicológica enorme e um final satisfatório, já que depois de todo o dano que ele causou, as crianças que assassinou e as famílias que destruiu, finalmente, graças às ações de uma alma de tantas pobres crianças que ele tirou a vida, decidiu lhe dar um inferno literal. Isso é contado, se eu não me engano, na história de The Man in the Room. Então, tecnicamente, será uma sequência dos eventos de FNAF 6. A história, em resumo, explica que alguns médicos encontraram um cadáver literal, com pulso, que foi levado ao hospital sem explicações de como esse cadáver literal poderia continuar vivo. Descobriram que tudo era uma obra de uma criança, uma alma que estava tentando mantê-lo vivo para fazê-lo sofrer como ele o fez sofrer. O importante aqui é esclarecer que esse foi o final que nos deram a entender de Afton. A questão é que para a FNAF introduzir um novo vilão, Glitchtrap, uma espécie de vírus de computador que havia afetado um videogame da Over Entertainment, a empresa por trás de todas as pizzarias, perceberam que poderiam ganhar uma fortuna fazendo um jogo que explicasse que todos os eventos anteriores eram completamente falsos, dessa forma ocultando as informações do público e fazendo parecer que as histórias dos assassinatos era ficção. Esse vírus de computador, conhecido como Glitchtrap, afetou mentalmente várias
várias pessoas, mas uma delas foi a mais importante. Então a história continua em FNAF Security Breach, onde Vanessa se torna a guardiã de segurança, que tenta assassinar Gregory. E é aí que William Afton, o vilão principal da série, aparece novamente. No entanto, sua insurreição é considerada injustificada, e uma decisão ruim em termos de narrativa, já que seu FNAF em FNAF 6 foi satisfatório e muito bom. Trazer de volta um personagem que teve um fim tão épico e emocionante não faz sentido, deixou muitos fãs desapontados. A aparência de William em FNAF Security Breach levou muitas dúvidas, e parece ser uma decisão ruim da equipe de desenvolvimento. Por isso a história de Mimic é uma ótima adição à franquia. Mimic foi um endoesqueleto criado nos anos 80 por um homem chamado Edwin, um pai solteiro que cuidava de seu filho chamado David. Edwin criou Mimic com uma inteligência artificial impressionante, que, como seu nome sugere, imita comportamentos humanos. É um robô que aprende e imita o que vê. E o robô foi criado para aprender o comportamento do filho de Edwin. David via Mimic como chefe de 3, que recentemente se tornou muito popular, mas com uma capacidade de aprendizagem muito maior, o que não é apenas um programa que gera respostas ou texto, mas imita o comportamento humano, chegando a ter um nível tecnológico muito superior. O ponto aqui é que Mimic foi criado com a capacidade de imitar o comportamento humano, uma peça de tecnologia avançada que, em mãos erradas ou em circunstâncias erradas, pode ser mortal. E aqui que entra a morte do filho de Edwin. David, sua morte afeta gravemente o pai, pois ele cuidava e protegia seu único filho, a quem tinha muito amor, e sua morte o deixa profundamente afetado. Edwin, com raiva e frustração, se volta contra o robô, destruindo-o em atos de agonia. Não vou enfatizar muito o tema de agonia, pois não tenho muito conhecimento sobre ele, é um conceito muito complexo na história, mas é um conceito que existe dentro do juízo de Five Nights at Freddy's. O caso é que Mimic aprendeu esse comportamento violento com seu pai, que o ensinou e desencadeou uma série de problemas. Especula-se que Mimic foi adquirido pela Fazbear's Entertainment na década de 80 e que tenha presenciado os assassinatos de crianças relacionados aos 200 esqueletos de FNAF 2. Não sei se essa informação é verdadeira ou falsa, mas posso afirmar com certeza que Mimic foi adquirido pela empresa em um momento próximo à construção do Megaplex, e até mesmo antes, se ele estava na pizzaria onde ocorreram os assassinatos de crianças. Lembrando, não afirmo nesse vídeo que Mimic tenha presenciado os assassinatos de crianças em 1985 ou 1987. O ponto é que Mimic continuou aprendendo e adotando características violentas. Em resumo, ele era um endoesqueleto construído na década de 80, incapaz de aprender comportamentos humanos e imitá-los, desenvolvido pelo pai que cuidava de seu filho. Quando o filho de Edwin morreu, angustiado, descarregou sua raiva no robô, fazendo com que ele adotasse comportamentos violentos e aprendesse com eles. Agora, entendendo tudo isso, vamos ao principal de Glitch Trap. Anteriormente, eu acreditava que William Afton, de alguma forma, reencarnado em uma versão digital, certo? O que é proposto na história é que Mimic, que é o nome de sua programação, foi escaneado pela Fazbear. Para entender isso, precisamos voltar ao Fruit Maze e Special Delivery. Para não prolongar muita explicação, basicamente nesses dois jogos é explicado que, para acelerar o processo de desenvolvimento do jogo criado para encobrir os assassinatos e fazê-lo parecer ficção, a Fazbear encomendou aos desenvolvedores que escaneassem peças metálicas com texturas, chips e outros materiais eletrônicos para acelerar o processo de desenvolvimento. E entre esses dispositivos escaneados havia um que continha um malware ou vírus. Isso é um pouco mais difícil de explicar, porque esse vírus é um extra, como agora sabemos, levando em conta Mimic. Podemos assumir, mas não confirmar, que Mimic foi provavelmente um endoesqueleto que a Fazbear Entertainment escaneou, e foi onde o vírus surgiu. Lembre-se que Glitch Trap é um vírus informático altamente violento e inteligente, características similares aos de Mimic, o que nos dá a entender que Glitch Trap sempre foi Mimic, e não William Afton. Isso pode parecer bastante confuso, mas basicamente Mimic, o robô criado para imitar comportamentos humanos, está imitando o comportamento do pior ser humano possível, William Afton. Com tudo isso que eu expliquei até agora, entendemos que William Afton está morto, pelo menos por enquanto. Agora, sobre o personagem que vimos no final de Security Breach, a inteligência artificial é Glitch Trap. Basicamente agora existe dois Mimics, o escaneado, que é o Glitch Trap, e o endoesqueleto de onde foi escaneado. E bem, isso é tudo por enquanto, até surgir alguma novidade.